Então, hoje então a gente vai falar desses condutores de autenticidade, que é o que o Authentic Brand Index vai trazer pra gente. Quais são os 7 indexadores de autenticidade que o Authentic Brand Index mostram pra gente? O primeiro deles, obviamente, não poderia ser diferente, tem a ver com originalidade. Originalidade. E ele vai falar aqui o que é originalidade. É a extensão a qual sua marca trouxe algo novo e diferente ao mercado, né? Em que extensão a tua marca trouxe algo novo e diferente ao mercado? Detalhe, fazendo casamento de novo com a história do Oceano Azul que a gente estava falando. Esse novo não precisa necessariamente ser uma inovação, tá? Pode ser um posicionamento diferenciado, que é a nossa conversa de hoje, como construir um posicionamento diferenciado. Então, esse novo pode ser esse posicionamento diferenciado. Então, eu faço determinada coisa, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que... E vou falar até de mim, tá? Eu dou mentorias, certo? O próprio Conecta é um grupo de mentoria. E eu já fiz mentorias, assim, nessa versão online, né? Já participei de grupos de mentoria, inclusive com mentores muito caros, né? Com mentores que têm preços muito altos no mercado. E assim, qual que é a diferença? O que eu tô trazendo de novo e de diferente para esse mercado? O meu grupo de mentoria, eu faço a mentoria dentro do grupo, mas eu faço um acompanhamento individual de cada caso. De cada caso. Tem gente que tá aqui que tá fazendo Conecta, tem gente que já fez e sabe que eu faço assim. E aí, por que eu tô falando disso, né? Do mercado. Porque a maioria das mentorias em grupo que existem no mercado, elas são assim, você entra lá, você fala alguma coisa, você conversa 5 minutos ali com a pessoa, ela te dá algumas dicas, alguma coisa, tchau e bênção, né? Você pode ter 4 ou 5 encontros, vai ser 4 ou 5 encontros assim. Então, assim, não tem um acompanhamento, não vai ver o que você fez, não vai te dar um feedback, entendeu? É uma coisa mais superficial. Então, assim, o que eu tô trazendo de novo e de diferente nesse sentido? Não, eu vou fazer um acompanhamento cuidadoso, muito no tempo de cada um e com essa análise. Então, esse é um exemplo. Então, aqui a gente tem pessoas que trabalham com cerâmica, a gente tem pessoas que trabalham com alimentação, a gente tem pessoas que trabalham com astrologia, a gente tem pessoas que trabalham em várias áreas aqui, com roupas. Como você, dentro do teu mercado, mesmo que você não esteja trazendo uma inovação por si, como você pode trazer algo de novo e diferente ao seu mercado, como você pode ser original. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, ele tem a ver com a utilidade. Esse é o segundo condutor de autenticidade de uma marca. E a utilidade está falando o seguinte, ela é a extensão a qual sua marca entrega uma utilidade real aos usuários que eles sentem que não podem viver sem. Então, uma utilidade real que eles sentem que não podem viver sem. Aqui é o momento em que a gente vai fazer o casamento entre a dor, a necessidade, os trabalhos a serem feitos do meu usuário e o que eu entrego. Para que essa minha entrega, seja ela um produto, um serviço, uma experiência, para que ela realmente seja útil na vida desse usuário e traga algo que ele sente que assim é transformador e que ele não poderia viver sem, né? Que ainda bem que ele comprou, ainda bem que ele fez, ainda bem que ele participou. Então essa é a utilidade. Isso daqui é fundamental. E aí no grupo do Conecta, quem fez sabe muito bem desse meu mantra, é o seguinte, o herói da história é o teu cliente. E a gente vai ficar o tempo todo tentando melhorar a jornada de vida desse cliente, através dos nossos produtos e dos nossos serviços, né? Então, a gente tem esse foco, essa mentalidade, esse paradigma de foco no cliente. E aí, ó, tem até depois um paradoxo que é a história de que, Gi, mas então é isso, né? O cliente tem sempre razão, é verdade, eu sempre ouvi isso. Não, não é isso, tá? Não é isso. A gente vai olhar para o cliente certo
E não, nem sempre o cliente tem razão. O cliente certo talvez sim, mas tem cliente que não é o cliente certo para você. Beleza, então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto são as crenças. São as crenças, que é a extensão a qual sua marca posiciona-se por mais do que apenas dinheiro. Então, o terceiro condutor de autenticidade são as crenças. Quando a gente vai trabalhar isso no Conecta, e quem fez a aula de quarta-feira no YouTube viu essa minha fala, nós falamos sobre os valores da marca. Os valores da marca nada mais são do que essas crenças. E esses valores, eles são o nosso alinhamento. Inclusive, quando a gente vai demitir um cliente, né, como você está falando aqui, e às vezes a gente faz, né? E assim, ó, no geral, o bom não é nem demitir, o bom é nem pegar. O bom é quando a gente nem pega esse cliente. E quando a gente tem uma clareza muito profunda dessa marca, né, desse posicionamento diferenciado, que é o que a gente está falando hoje, dessa construção e desses valores, e os valores e as crenças, né, que ele está chamando de crenças aqui, são um filtro muito importante. Quando a gente percebe que está totalmente desalinhado, é melhor nem pegar. Por exemplo, tem um tipo de cliente que é aquela pessoa que está atrás de fórmula mágica, que está atrás de um guru que vai salvar essa pessoa, né, da sua vida, que vai ser o guru salvador no cavalo branco com a espada, que vai trazer a fórmula e o elixir mágico para salvá-lo e fazer o seu faturamento chegar na casa dos milhões no próximo período X de tempo, né? Se a pessoa tem essa visão de mundo, ela não é o cliente certo para mim. E quando eu percebo isso, eu já falo, olha, não é para você. Tanto que muita gente entra em contato comigo para saber, Gil, Conecta é para mim? A primeira pergunta que eu faço é, me explica um pouco mais do teu caso, me fala qual é o teu momento. A hora que a pessoa me explica, aí eu sei dizer se Conecta é para ela ou não. Eu não faço uma pergunta assim, você é empreendedor, você tem um negócio? Ah, então é para você. Você é profissional liberal? Então é para você. Não. Eu quero saber da pessoa, eu quero entender um pouco mais da pessoa. Aí eu vou dizer se é para ela ou se não é, né? Porque se ela chega para mim com essa vibe, eu já sei que não vai dar certo. E aí eu vou ter que demitir depois, né? Então a gente já não quer isso de cara. E às vezes a gente insiste, tenta ajudar e não consegue, né? E aí vai. Aí a gente vai ter o quarto condutor de autenticidade, né, do Authentic Brand Index, que é a sinceridade. E aí ele vai falar o seguinte, que é a extensão a qual sua marca realmente tenta não decepcionar as pessoas. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora, né? Então, por exemplo, quando eu viro para a pessoa e falo, não, esse processo não é para você, inclusive fiz isso na quarta-feira, porque depois da aula ao vivo no YouTube, uma pessoa veio para mim perguntar, né, Gi, é para mim o Conecta, né? Ele já tinha entrado em contato comigo através do LinkedIn, buscando mentoria e tal. Então eu conheço o caso, né, dessa pessoa e eu falei para ele, não é para você o Conecta, né? Você, na verdade, precisa de X, Y, Z, é isso, talvez eu abra esse ano, talvez a gente possa fazer mentoria e dei os caminhos para ele. Mas falei, olha, não é para você. Então é essa sinceridade que a gente precisa ter com os nossos clientes, né, e a nossa audiência, enfim, do que a gente realmente faz, de qual é realmente a transformação que a gente pode trazer para essa pessoa e de até aonde a gente está disposto a ir. E para mim, por exemplo, uma dessas medidas é a extensão na qual a pessoa está disposta a fazer o trabalho, né? No qual ela está disposta a colocar a mão na massa. Se ela não estiver disposta a colocar a mão na massa, não tem como, porque eu não consigo fazer por ela. É realmente, a gente estava brincando, mas é realmente esse processo de você achar o teu guru interno mesmo, né? Para conseguir fazer isso. E o legal do Conecta, quem já fez e está aqui pode até dizer sobre isso, é que a gente faz um trabalho grandão no começo para ajudar você realmente a achar esse lugar, né? Esse lugar de apropriação, perdão, o tempo tá meio seco, esse lugar de apropriação e esse lugar de força, né? Pra gente conseguir colocar em prática as coisas. Então essa sinceridade, ela é um condutor muito forte de autenticidade. Vamos lá para o nosso quinto condutor de autenticidade.
A extensão a qual sua marca é bem conhecida por todos é familiaridade. Familiaridade. Gi, como que eu faço para conseguir ter familiaridade? A primeira coisa é, para algo ser familiar, esse algo precisa estar presente, né? Para algo ser familiar, esse algo precisa estar presente. Então, um dos pontos e aí é interessante, né? Porque cada um desses pontos é como eu falei do trabalho, né? Eu tenho um trabalho do corpo lá. Eu vou trabalhar a mente, né, com o conhecimento, o espírito com a meditação, os órgãos internos com a alimentação. Então, cada um desses pontos, a gente vai ter formas de trabalhá-lo, né? De melhorá-lo dentro da nossa marca. E a familiaridade, uma das questões é a presença. É a presença. Quanto você está presente dentro do universo, da esfera de percepção de contato do teu cliente. Então a gente precisa conhecer esse cliente em profundidade para a gente saber onde ele navega, onde ele está andando, né? No que ele presta atenção. E assim, a história do vender com mais facilidade, que a gente falou várias vezes essa semana, uma das coisas que facilita o processo de vendas é exatamente esse conhecimento que a gente vai ter desse cliente. Por quê? Porque eu sei onde ele está. Eu sei onde ele está, eu sei no que ele presta atenção, eu sei o que ele está olhando, como ele está vendo, então eu consigo estar lá. E é interessante, e eu vou ver se preciso lembrar onde está esse link, mas eu compartilhei com o pessoal do Conecta, que está fazendo o Conecta agora. E quem tiver interesse me pede depois que eu acho esse link para te mandar, tá? Mas assim, saiu uma reportagem, ela nem é muito nova, mas assim, sobre grandes startups do mundo, tipo Tinder, Uber, Facebook até tá nessa lista, e como eles conseguiram os seus 1000 primeiros clientes. E a maior parte das estratégias, Dropbox está na lista também, a maior parte das estratégias era offline, não era nem online. E qual que era o resumo da ópera? Era estar aonde o cliente estava e se apresentar para ele, né? Então, assim, é muito interessante, porque a gente pensa nessas startups e a gente sempre pensa na presença digital, em todo o marketing gigantesco e a verba de marketing. E, na verdade, essa matéria está falando sobre como eles conseguiram os 1000 primeiros clientes, né? E a gente fala disso no Conecta também, né? Sobre os nossos 1000 fãs. Né? Na verdade, não é nem os 1000 primeiros clientes, são os 1000 fãs, que podem ser, às vezes, o suficiente para dar viabilidade e longevidade para o teu negócio, né? E a gente tem um artigo muito, muito famoso sobre isso também que a gente conversa. Mas, enfim, essa familiaridade, então, ela tem a ver com presença, o quão presente você está. E aí, presente aonde, Gi? Nas plataformas e nos canais que você escolher para fazer relacionamento e venda. Porque tem a parte que é relacionamento e tem a parte que é venda. Tem muitas empresas que só fazem venda. Elas só fazem venda e elas esquecem do relacionamento. E a gente trabalha em cima da ferramenta do Business Model Canvas. E se você conhece essa ferramenta, se você não conhece, eu tenho uma aula sobre isso no meu canal do YouTube. Mas se você conhece, você sabe que tem um bloco chamado Canais, que tem a ver com seus canais de vendas, mas tem um bloco também chamado relacionamento, que tem a ver com a construção dessa familiaridade. Então a gente precisa ter uma presença, né, de uma forma consistente, de uma forma constante. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Essas 1000 pessoas, se a gente consegue transformar, né, esses leads em clientes e esses clientes em fã, a gente está feito. Né? A gente está feito. E a gente fica investindo em trazer gente nova, sem cuidar de quem já entrou. E quem já entrou já começou esse processo mais forte de familiaridade. Então a gente precisa cuidar dessa pessoa, né? Beleza. Então esse foi o 5º ponto. Vamos para o nosso 6º ponto, que é momentum. Tipo latim, né? Momentum. A extensão a qual tua marca tende a se tornar mais popular. A extensão a qual sua marca tende a se tornar mais popular. Momentum, né? Quando a gente está falando disso, a gente está falando também assim de construir intencionalmente esse momentum, mas também de aproveitá-lo quando ele acontece, porque às vezes ele acontece de forma orgânica. O que é isso?
Nossa marca, no geral, se a gente não fizer nada, ela tá na inércia, né? Qual que é a inércia? Se você não estiver fazendo nada, a inércia é parado, né? Aquilo que tá parado continua parado, certo? Mas se eu começo um movimento, se eu começo a fazer um movimento com essa marca, com essa presença, com essa familiaridade, com tudo isso que a gente tá falando, a coisa começa a andar. Talvez ela não esteja nem em ritmo constante, talvez ela esteja até ganhando uma aceleraçãozinha, né? No caminho. E aí, isso é esse momento, né? A hora que a coisa começa a ir e ela começa a ganhar velocidade e ela começa a ganhar força. Então, eu tenho que utilizar isso para conseguir essa popularidade. Popularidade para quem? Para o cliente certo. A gente volta sempre nessa história. Você não precisa ser popular para o mundo inteiro. Você precisa, isso é um esforço tremendo, tá? Você ser popular para o mundo inteiro, pelo amor de Deus, contrata um comercial na novela das 8, sabe? Vai no Faustão, no Fantástico, sei lá, é mais fácil. É comunicação de massa. Não é isso que a gente quer, tá? O que a gente quer é estar estar popular com o nosso público, né? Com o nosso público. Tô vendo aqui tua mensagem. É com o nosso público, tá? Então a gente quer essa popularidade, essa familiaridade. E aí então quando a gente vai construir intencionalmente, tá? Se tá parado hoje, a gente vai ter que colocar isso em movimento. Colocando isso em movimento, vamos aproveitar. Então essa foi o sexto. E aí o sétimo, né? O nosso sétimo condutor de autenticidade, segundo o Authentic Brand Index, é a herança. A herança, que é a extensão a qual a sua marca tem uma história relevante e engajadora. Uma história relevante e engajadora. Então, essa questão da história, ela é muito importante, né? A herança tem a ver muito com como essa minha história é relevante e ela é engajadora. E olha só, ela é relevante e engajadora, porque existe um movimento muito grande de conte a sua história. Conte a sua história, né? Assim, ponto. Conte a sua história, ponto, é isso. Isso daí é muito problemático. Isso daí é muito problemático, porque nós vamos dominar o mundo. Isso é muito problemático porque eu só devo contar a minha história na medida em que ela faz esse papel de engajamento e de relevância com o meu público. Então, assim, que pedaço da minha história eu vou contar? Né? Que pedaço da minha história, da minha narrativa, vai trazer uma transformação e um benefício para a minha audiência, para o meu público, para o meu cliente ideal? Isso daqui é muito importante, porque senão a gente sai com a ideia de contar por contar e aí o assunto somos nós. Aí o herói da história passa a ser a gente. E nós não somos o herói da história. O herói da história é o nosso cliente. Se fosse existir um filme, ele é o protagonista, a gente é o coadjuvante, nós somos o facilitador, nós somos o mentor, né? Então, mesmo que seja um produto, tá? Mas a gente tá nesse papel de ajudante, né? Dessa jornada. Então, essa história, ela faz sentido nesse lugar da conexão. No momento em que eu posso contar para você algo pelo qual eu já passei, e que vai ajudar você a entender, olha, ela também passou por isso, olha, ela resolveu assim, olha, eu não tô sozinho, tem outras pessoas que se sentem como eu, né? Olha, essa dor não é só minha, olha, essa superação é possível. Enfim, é esse tipo de coisa que a gente quer. E essa história, essa herança, ela precisa estar ligada com todos esses outros condutores de autenticidade. E a gente já viu acontecer problema com isso. Tinha uma marca de sorvete, que eu não tô lembrando bem o nome, tá? Mas era uma marca que entrou no mercado de massa, a gente achava no supermercado, e era tipo um gelato italiano, não sei se vocês lembram disso. E eles tinham uma história da marca para contar da herança da receita, né? Um pouco a Bauducco tem um pouco isso, né? Mas assim, a Bauducco, até onde eu sei, tá ok a história. Mas assim, essa marca tinha essa coisa da herança, da receita, da herança italiana, etc e tal. E aí houve um momento em que alguém
descobriu que tudo aquilo tinha sido fabricado. Era mentira. Era mentira. Não existia o fundador, não tinha aquela história, não tinha receita nenhuma. A história era mentira. Ou seja, ele tinha uma herança que engajava, que era relevante, mas ela não era sincera, né? Então, se a gente volta aqui, ela não era sincera. E aí isso foi muito problemático, né? Isso foi muito problemático, teve um impacto, tanto que eu nunca mais vi essa marca. Eu acho que ela acabou, tá? Eu acho que foi um impacto, assim, de terminar com a marca. Então, é muito importante. Então, esses são os 7 condutores de autenticidade que eu queria compartilhar com vocês hoje.